As paleoartes mudaram muito durante os anos e séculos. Hoje iremos falar um pouco sobre algumas paleoartes de alguns dinossauros que são bem diferentes da realidade. Então, vamos para o vídeo. Em 1824, Megalosaurus foi o primeiro dinossauro a ser descrito em toda a história. E bem, ele ganhou o seu nome científico, Megalosaurus bucklandi. Eu acho que é assim que se diz, né, o nome dele. E bom, ele foi encontrado poucos ossos, né? E bem, não temos até hoje, né, como descobrir como realmente era a sua aparência, pois temos poucas evidências de ossos e alguma coisa, né, sobre esse animal. Então temos que se basear em seus outros parentes. E disso vem as paleoartes de agora, né? Que está aí na tela passando para vocês. É bem a cara de um dinossauro. Mas no século XIX, quando ele foi descoberto, não era bem assim as coisas, né? E por isso surgiu isso aí. Pois é, nada a ver com dinossauro, pois era inspirado em répteis que vivem entre nós, por causa que não tínhamos conhecimento sobre os dinossauros ainda. Então, era só especulações e seguindo ali a ordem dos ossos que eles tinham daquela época, né? Então surgia essas paleoartes bem estranhas e bem diferentes do que eram os dinossauros na sua verdadeira forma, né? E então esse é o Megalosaurus do século XIX. Seguindo para um dos dinossauros mais conhecidos, né, na cultura pop, Tyrannosaurus Rex. Bom, ele também teve o seu passado sombrio, dizemos assim, né? Pois as suas paleoartes antigamente eram bem diferentes das de hoje em dia. Essa é uma imagem de hoje em dia de como interpretamos um Tiranossauro Rex, né? E bem, é a cara de um dinossauro. Mas agora vamos voltar no tempo e vamos ver algumas representações, se eu não me engano, dos anos 70. Pois é, bem diferente. E ele parece aquele dinossauro do Vale de Guandi, eu acho que é assim que se diz, né? E, bem, é uma representação onde ele é mais. Ele tem a postura mais ereta, né? E, bom, essa representação vem de uma suposição de como ele realmente era, né? Pois ainda não sabíamos como eram os dinossauros realmente e a sua posição, né? Da coluna vertebral. Então, tecnicamente, para eles, os dinossauros terópodes e carnívoros aí, eles eram assim. Então, é, disso surgiu muitos outros dinossauros com a mesma postura e eram bem parecidos, pois não tínhamos informações. E basicamente, depois disso, viemos a ver o Tiranossauro do Jurassic Park, que foi um dos primeiros dinossauros a ser representado de um jeito mais fiel. Bom, agora falando sobre o Iguanodonte, ele é desse jeito representado nos tempos de agora, né? E bem, ele passou por muitas mudanças, ele também parecia com aquela representação do megalossauro do século XIX, né? E também aquela, como é que se diz, aquele dedão, né, que ele tem, na verdade, eles acreditavam que era um chifre que ficava na ponta do focinho dele. E depois, né, eles descobriram que na verdade era uma parte da mão dele, né, da pata dele ali, que ele usava para se defender. E bem, essa é a representação que virou piada, né, por ser bem, sei lá, engraçada. Parece uma pessoa tirando uma foto dando um joinha, né? Mas essa era a visão das pessoas daquela época. E para finalizar este vídeo, eu trouxe o Stegosaurus. Bom, ele também teve uma representação antiga, tanto que, se eu não me engano, ele aparece no filme do King Kong com essa representação aqui que eu vou mostrar. Essa
é uma paleoarte de agora, né, mais recente, que temos mais conhecimento sobre este animal, e é uma aparência que todo mundo está acostumado a ver, né? Se você for pesquisar estegossauro, a primeira das representações que vai aparecer vai ser essa. Mas, bem antigamente, eu acho que nos anos 70, 60, por aí, o estegossauro tinha uma aparência bem diferente. E essa é a sua aparência. Bom, já dá para perceber a ausência do pescoço desse animal, né? E ele parecia um largato, né? Que tinha essas placas ósseas nas costas. E basicamente essa era a visão dele sobre esse animal. Claro que tem mais algumas representações antigas, como esta aqui, onde as suas placas ósseas na verdade eram deitadas, né, e não em pé como é representado agora. Só que depois corrigiram, né, depois de uma treta lá, né, eles decidiram corrigir e ficou assim, né, como conhecemos hoje. E bem, esse é o vídeo. Muito obrigado por quem está começando a seguir aí o perfil. Deixem um like